Olá, estamos aqui mais uma vez com a honrosa oportunidade desse estudo. Esse estudo que para nós ele tem um tempero especial em nossas vidas, podermos estar aqui contribuindo com as obras de Joana de Ângelis, abastece, revigora, nutre o nosso coração. Para quem já nos acompanha, conhece um pouquinho dessa jornada, caso você esteja chegando pela primeira vez, eu sou Edna, estou aqui com a minha amiga, minha companheira de estudos, a Regina. Nós somos psicólogas, né, e trabalhamos aí profundamente com os estudos de Joana de Ângelis, tendo a intenção, né, a singela intenção de abastecer o coração daqueles que cruzarem aí o nosso caminho com esse estudo, não é, minha amiga? Exatamente. E aí, assim, humildemente, né, Edna, a gente veio aqui contribuir com o nosso conhecimento e o nosso estudo. Estamos no 8º livro, estamos no meio da nossa jornada aqui, né, dentro dessas reflexões, para quem sabe aí estimular e desmistificar a dificuldade da obra de Joana, mas não diminuindo a profundidade do conhecimento que ela traz, né, Edna? É verdade. Então, a série psicológica Joana de Ângelis, ela é composta, né, por 16 livros. Nós estamos aos pouquinhos traçando esse estudo livro a livro. Estamos chegando hoje exatamente na metade desse caminho, dessa caminhada. Que delícia! Estávamos falando hoje, né, Rê, o quanto isso tem nos trazendo tanto conhecimento, abastecido o nosso coração, nos levando para uma solidificação mais plena desses conteúdos. E o 8º livro da série psicológica é o que nós estamos trabalhando hoje, Vida, Desafios e Soluções. Que livro, que livro! Fala um pouquinho aí para nós, Rê, como que Joana traçou esse conteúdo. Assim, o título já vem trazendo aí, né, uma complexidade, né, a vida, os desafios e as soluções. Então, o que a gente foi percebendo na medida da leitura do livro, que do 1º ao 4º capítulo, ela foi falando exatamente dos desafios que nós encontramos nas nossas existências. Aí, no 5º e no 6º capítulo, ela vem dando ali um direcionamento para nós deste ser. E aí, deste momento que este ser vive, né, trazendo ali um pouquinho na questão do presente, e aí daí para frente, até o 12º capítulo, ela vem trazendo as soluções, no aprofundamento aí desses temas e trazendo as reflexões de como a gente pode encontrar essas soluções. E no último capítulo, né, para fechar com a chave de ouro, que é falando, o título é o próprio Vida, Desafios e Soluções, ela vem trazer uma receitinha básica ali, mas fechando todo esse conteúdo, né, desse livro que é maravilhoso, e a gente vem percebendo, né, Edna, a gente até estava conversando, como ela vai aprofundando em cada obra, neste ser, e nesse amadurecimento psíquico, e nesse autoconhecimento, para esse processo de transformação, para nós chegarmos ali no nosso mestre Jesus. E eu acho muito legal os livros, porque assim, às vezes a gente fica desesperado, que eu não entendi um tema lá, um conceito que ela falou no livro. Então, não fique desesperado e fala assim, eu não vou mais ler os livros da Joana, porque eu não entendo o que ela está falando. Porque no livro seguinte, ela vem aprofundando, e aí a gente vai construindo esse entendimento livro a livro, capítulo a capítulo, e a gente até estava comentando hoje, né, Edna, que assim, cada vez que a gente lê, a gente entende um pouco mais, aí um tema que ela traz de volta, fala, nossa, então era isso que ela queria dizer lá naquele outro. Então, muita paciência, muita calma e resiliência aí nesse processo, porque os livros dela valem a pena nesse processo de transformação, né, Edna? E veja bem, né, ela vem nos preparando. Nós gostamos muito de entender a sequência de como as obras são trazidas e também analisar a obra em si, tentando entender a real intenção de Joana. Nesse livro,
ela vem nos preparando nos 7 livros anteriores para poder refletir de maneira profunda sobre a vida. Veja bem, algo muito profundo. O que é a vida? Qual é o significado que cada um de nós traz para essa questão tão importante? Falar sobre vida, refletir, é tema de poesia, de livros, de músicas, né? Tem um encantamento pensar sobre a vida. E Joana começa o livro nos trazendo a reflexão de todos os lugares, de todas as manifestações onde a vida se apresenta. Então, nós vamos pensar na nossa vida, nós aqui, como seres imortais, crescendo, evoluindo, estando dispostos a aprender, pensar no reino animal, no reino vegetal, nos minerais, em toda espécie de manifestação da vida. E ela já vai nos embalando e trazendo o quê? O divino. A vida, ela é um reflexo do divino. É uma manifestação, né, dessa centelha divina que resplandece em mim, na minha amiga que está aqui comigo hoje, em cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, mas também na minha plantinha, né, que está aqui no cantinho, aqui comigo também diariamente, e todos os elementos que permeiam aí o nosso mundo. Então, veja, algo tão importante, e Joana já nos traz a pergunta: você tem pensado na vida com essa importância? Então, ela já começa o livro nos fazendo refletir. Como é que está a sua experiência com a vida? O que você vem pensando sobre ela? Exato. E aí, assim, ela vem trazendo já nesse primeiro capítulo essa definição e essa proposta, né, já trazendo as dificuldades também. Então, ela vem falando desses impedimentos, da questão das ações e reações, né, do nascimento e da morte, e também da reflexão da transcendência. E aí ela traz essa questão, né, da saúde e da doença, que eu achei bem importante, depois que ela vai falando as várias linhas, né, de percepções que a gente pode definir a vida, ela vem trazendo do conceito de saúde e doença, né? E o quanto a doença é um chamamento, né, Edna, para a gente retomar e olhar para a gente, mas peraí, né? O que eu estou fazendo para sair da rota? Porque a saúde seria o ideal, né? Como que eu posso dizer isso? É como se todos nós deveríamos estar na saúde, mas por causa das nossas... Né? Exato. A nossa planificação seria estarmos saudáveis, né? Exato. E aí a ausência da saúde estão ali pelas nossas ações, pela forma que a gente vai percebendo e lidando com o mundo, e vamos agindo tanto nesta existência como em outras existências. E isso vai permeando a nossa história. Então, já começa aí com esses desafios, trazendo a nossa responsabilidade aí trazendo a responsabilidade neste processo, né, Edna? E assim, tem fatores que nós não temos muito como lidar, como conseguir condicionar, por exemplo, os elementos, temperaturas elevadas, os elementos da natureza, as mudanças climáticas. Nós somos responsáveis por tudo isso porque nós habitamos nessa órbita terrestre, mas nós não temos como controlar tais elementos. Nós podemos melhorar, ajudar o nosso planeta neste processo de evolução, né? Ele está para nos ajudar, esse planeta, a manifestação, a natureza, todos os seres vivos. Porém, a questão que diz respeito ao nosso enriquecimento moral, espiritual, ele diz respeito à nossa responsabilidade. E aí ela vai falando, olha, você vai ter algumas questões domésticas, familiares para lidar, questões de pensamento, a doença, como a Rê colocou, né? E como é que você vai lidar com tudo isso? Porque isso vai te acontecer, é inevitável. Você está neste planeta
para passar por tudo isso. Por questões afetivas, o grupo social onde você está, como que é? Acolhedor, não é? É benéfico, não é? Te ajuda ou não te ajuda neste processo? E aí é legal de quando a gente pensa assim, me ajuda ou não me ajuda? E o quanto que eu estou ajudando. Exato. Ela vai trazendo sempre para o eu, para nós, né? Exato, exato. E achei uma coisa legal quando ela fala da questão da doença, Edna, que é a superação, né? Então ela traz que é uma luta, é um enfrentamento ali para a superação dessas escolhas que a gente fez. Então, tudo vai depender de como a gente encara esse problema. E uma outra coisa que ela fala que eu achei bem legal, que é a questão das obsessões, das fixações que nós vamos criando em relação a nossas restrições, ali nossa rigidez, que a gente vai se apegando e se ligando em determinadas situações e vai trazendo adoecimento, né? E de novo nos trazendo a responsabilidade. Quando o estado ideal da vida é estarmos saudáveis, estarmos equilibrados, né? Exato. Esse seria o divino que habita em nós quando nós conseguimos essa conexão. Mas enquanto nós ainda estamos longe disso, nós vamos realmente visitando todos esses processos de instabilidade. Exato. Então, o concreto que nós temos é passar por esses desafios. Né? Exato. E aí você fala, poxa, Joana, estou achando que você já vai me tirar daqui, e ela vai e diz, olha, o que você tem de certo neste seu processo reencarnatório é estar em contato com tudo isso. Mas agora, como que você vai passar por isso? Eis a pergunta. Né? Exato. Aí ela traz o segundo capítulo, né, Edna? Aí ela traz a significação do ser existencial. E aí ela vem trazendo o objetivo. O objetivo, os conflitos, os mitos, as ilusões e a realidade. Assim, é esse pacote no segundo capítulo. E eu acho bem legal porque, de novo, ela vem ali direcionando, aí ela vem assim, trazendo qual é a nossa finalidade da vida e o como a gente está longe disso, né, Edna? Sim. Sim, e o quanto muitas vezes eu fico naquele processo de ilusão, alimentando algo que me coloca muitas vezes num lugar assim mais cômodo, mais agradável, né? Porque eu tenho realmente essa dificuldade em lidar com a realidade. Então, muitas vezes eu fico nos processos que me deixam o quê? Adormecidas, inebriado, né? E eu acho tão bonito quando ela coloca: a tua meta é a felicidade. Exato. A meta de cada um de nós aqui, neste planeta, nesses processos que nós estamos passando, é ser feliz. Mas até nós alcançarmos isso, nós vamos lidando com esses impedimentos, com essas dificuldades, com essa ilusão, né? É tão maravilhoso ela trazer essa coisa que destoa, né? A ilusão, a realidade, o quanto que esses mitos, que são essas crenças, que são essas histórias que a gente acaba alimentando o nosso ser, nos mantém também num lugar ali, né? Meio congelado. Exato, e quanto essa ilusão vai trazendo os conflitos pessoais e vai trazendo o adoecimento, porque a gente fica tão ali preso com a ilusão versus a realidade, vai gerando esse conflito, né, de uma falta de aceitação, né, e aí eu lembro né, ela fala nesse texto também do como a gente quer ficar dormindo lá, né, no sono ali, tipo, na ilusão. E aí, assim, não, vamos despertar aí bonitinho, porque a realidade é outra, né? A gente vai ter que levantar e lutar e transformar a nossa história. E é só lidando com a nossa realidade que a gente vai conseguir isso, né? E é de novo o ego, né? Nos colocando ali naquele lugar que nos embala e que nos coloca num conforto muitas vezes, né? O ego, a gente já falou isso nos outros estudos, e quando nós falamos no começo,
o quanto a obra de Joana vai alinhavando as coisas, né? Quando nós falamos de saúde, ela abordou isso no quarto livro, Momentos de Exato. Saúde e Consciência. De novo, ela traz, entendendo que nós já pensamos bastante nisso. Exato. Então, aqui ela só dá uma pincelada, porque ela trabalhou um livro inteiro sobre a importância de termos a saúde física, emocional, espiritual. E até o último livro, né, Edna, que a gente estudou, Desperte e Seja Feliz, ela também foi capítulo a capítulo, ali, né, destrinchando e falando, não, olha, a gente tem que ir para a realidade. E aqui ela também linka com o terceiro livro da obra, eu penso, né, que é Plenitude, porque ela traz muito essa questão do conflito, dos problemas, do sofrimento. Esse começo dessa obra nos ajuda muito quando nós já compreendemos o sofrimento em plenitude, né? Então, a gente vai linkando e pensando, nossa, faz muito sentido, de fato, se eu continuar adormecido, inebriado, na ilusão, eu meio que não saio do lugar. E ela vem nos convidando, vamos sair daqui, né? Desse lugar em que você se colocou, mas que você tem condições, à medida que você faz o enfrentamento interno, que você tem um desejo sincero de mudança, você consegue sim sair desse lugar meio que congelado, meio que adormecido, que te impede de evoluir. Exato. Eu acho tão lindo pensar nisso. Eu também acho. Nossa, como a gente vai... Para mim, está sendo um processo bem transformador, né? Então, eu espero que o pessoal que esteja acompanhando também tenha essa percepção, né? E aí ela não poderia deixar de nos chamar a atenção dos fatores de insegurança, né? Que o quanto permeiam, né? Que a gente vai utilizando de alguns mecanismos de fuga, né? Algumas dinâmicas ali, alguns comportamentos que vão gerando ali um sofrimento e que esse sofrimento vai nos convocando a olhar para nós e assumir a responsabilidade. Então, ela vem falando da mentira, né? O como é importante a gente assumir, né, a nossa autenticidade, aquilo que nós somos, a nossa verdade, porque a mentira em algum momento vai vir à tona, né? Que a mentira seria a ilusão, né? A gente vive mentindo para si mesmo e às vezes para o outro ali dentro dos relacionamentos, e a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade e aquilo que nos faz sentido. E eu acho legal que ela fala do mito de Sísifo, né, que são as repetições, né, adiamentos, né? Você vai adiando a resolução do problema. Exato. E aí o quanto... Quantas vezes que nós ficamos adiando, temos algo para resolver, é importante, já percebemos, mas aquilo vai nos custar uma energia interna, uma força interior até de assumir muitas vezes uma fragilidade, assumir um erro, assumir uma condição, e nós falamos, depois, quantas vezes que falamos, depois eu revejo isso. Agora não é o momento, né? Então, é de conseguir avaliar realmente se não é verdadeiramente o momento, ou se nós que estamos adiando uma resolução necessária. E ela diz, você pode estar sendo imaturo. Porque um ser imaturo psicologicamente, ele vive no processo da mentira, ele vive adiando soluções necessárias, né? E isso se torna também um vício, no sentido de ser um hábito. Quando nós estamos habituados a mentir, ou a adiar, a protelar, nós ficamos criando esse hábito muito forte em nosso comportamento. Exato. Que daí já encadeia para o quarto capítulo, né? Que é Energias da Vida, que vem falando desses hábitos mentais.
Então, e esses hábitos mentais vão causando as próprias frustrações que a gente tem, porque a gente quer algo diferente e continua fazendo do mesmo jeito, então a gente se frustra. Então, assim, eu não encaro a realidade, vivo na ilusão. Aí, assim, vou manter no mesmo hábito, aí eu vou lá, pá, a realidade, me frustro. E aí, assim, não que ela fale sobre isso, mas daí eu vou pôr a culpa em alguém, né? Aí, assim, já pensando na psicologia, né? A culpa é do outro, né? Eu não assumo a responsabilidade. Ou vai criando dependências, né? No sentido de delegar para o outro, ou para a situação, ou para aquele momento, a resolução daquela questão, né? E o quanto isso vai afetando a nossa saúde dentro das sensações, das emoções, e afetando a nossa vida interior, né? Eu achei esse capítulo bárbaro, Edna. Você se percebeu isso também? Muito, porque assim, primeiro ela fala que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos alcançando uma consciência divina. Mas Exato. enquanto isso não acontece, nós vamos ficando com esses hábitos mentais, muitas vezes distorcidos, com uma vibração mais pesada, com questões mais negativas, né? E o quanto que isso vai sendo expressado no nosso comportamento. Então, uma pessoa que tem um hábito mental de pensar negativamente, a sequência disso é falar negativamente e depois agir negativamente. Então, nós vamos até nos identificando na medida que nós vamos lendo, porque nós vamos nos vendo ali quanto que muitas vezes nós passamos, se não somos assim como personalidade, mas em muitos momentos nós passamos fases em que nós estamos mais negativos, mais reclamões, né? Mais vitimizados. Exato. Todos nós, viu? Não estamos falando para Sim. ninguém Não, aqui não. diretamente. Não, e o legal é que assim ela vai trazendo dessa questão deste pensamento, e que esse pensamento ele é um gerador do adoecimento, porque ali, né, quando a gente pensa no ser biopsicossocial, a gente não sabe onde começa ou onde termina. E aí, assim, a química que a gente vai emanando das nossas vibrações vão gerando adoecimento físico e psíquico. Que aí muito das psicopatologias são imersas, né, dessas sensações que vão gerando desses pensamentos e das emoções que vamos expressando diante desses pensamentos. Então, à medida que a gente melhora o nosso pensamento, melhora as nossas relações, a nossa saúde. Se está ali meio depreciado esse pensamento, ali mais negativizado, mais vitimista, vai gerar um sentimento, emoções, a gente vai afastar as pessoas e vai gerar o adoecimento. Porque, via de regra, de acordo com a nossa vibração, nós vamos preferir estar perto de pessoas que estão nessa comunhão. Exato. Mas até quem está mais pessimista, mais reclamão, não vai querer ficar perto do outro assim, porque vai ficar competindo. Quem vai falar mais, né? Então, assim, a tendência é quando nós estamos com uma psicosfera mais negativa, mais densa, mais pessimista, a tendência é afastarmos realmente. Porque mesmo quando nós estamos numa situação mais debilitada emocionalmente, espiritualmente, é tão bom quando chega alguém agradável, quando chega alguém otimista, quando chega alguém para cima. Então, é porque dentro de nós habita essa centelha divina. Então, nós procuramos, até inconscientemente, isso nas pessoas. Então, se eu encontro com a minha amiga Regina hoje, ela já abre uma chamada de vídeo comigo rindo, o Deus habita ali, vai me tocar. O Deus que habita naquele sorriso. Então, é assim, a nossa tendência, até mesmo inconsciente, é buscar esse tipo de vibração para alimentar o nosso ser, né? Fantástico isso, porque se a gente tiver essa consciência, nós vamos perceber a nossa responsabilidade
frente às relações, do quanto que nós podemos levar essa centelha divina onde estivermos, né? Exato. E aí a gente ela puxa para o significado do ser integral, que é o capítulo 5, né, já trazendo essa reflexão. Qual é essa base de autorrealização? E ela vem trazendo quem nada mais, nada menos que Jesus, né? E aí, assim, com aquela frase, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, ela vem ali falando, ó, você tem recursos para transformar todos esses problemas, mas você precisa se apropriar deles. E aí ela vai trazendo essa reflexão dessas crenças e como essa crença pode trazer um potencial de desenvolvimento interno. Mas é importante a gente ter este significado deste ser, né? Esse ser que integra tanto ali as nossas mazelas, quanto a nossa angelitude, né? Os nossos conteúdos ali menos favoráveis e as nossas potencialidades, e à medida que a gente vai integrando tudo isso e lidando com tudo isso, a gente vai se tornando esse ser integral aí, buscando esse pensamento divino, né, Edna? Sim, e é uma grande responsabilidade sabermos que nós temos toda essa centelha divina dentro de nós, que Jesus, ele é ali o nosso modelo e guia, e o quanto nós podemos ajudar na preservação da humanidade, no sentido de acolher, de melhorar o lugar onde estamos, e o quanto nós podemos avançar o nosso processo evolutivo baseado nisso. Sim. Então, conhecer também nos coloca num lugar de trazer essa responsabilidade. Sim. Então, quem está conosco hoje, que possa pensar que existe um Deus habitando dentro de você, que você tem uma consciência divina, do divino dentro de si. Mas que isso precisa o quê? Ser explorado, trabalhado, manifestado, através de tudo aquilo que você pode produzir, onde quer que você esteja. Exatamente. E aí ela vem falando das conquistas que planificam, né? Planificadoras, e que planificam, né? E aí eu achei que um ponto importante, porque ela vem ali ressaltando o que são as conquistas que nos planificam, porque às vezes a gente acredita que a conquista material, a luta diária, não que o trabalho não seja algo importante, a gente não está falando disso, que a gente não precise das questões materiais, mas ela vai falando que assim, a felicidade ela está em outro lugar. Ela não está nas coisas, em ter as coisas, mas sim no que se é, né? Aquilo que a gente vai conquistar dentro desse processo todo que a gente está fazendo aqui, né, Edna? Desse autoconhecimento, desse autorreconhecimento e dessa transformação. Mesmo porque as ações planificadoras que todos nós podemos fazer e exercitar na nossa vida, elas vão nos trazendo uma conexão com o divino tão forte que você passa daquela pessoa pessimista, daquela pessoa mais reclamona, a ser um ser mais grato. Lá na frente da série psicológica, ela fala muito sobre isso, né? O quanto que esse despertar para a sua consciência do divino, do sagrado, e explorar essa relevância que existe dentro de você, te conecta para algo muito profundo. E, de repente, você sente um bem-estar, de repente, você sente uma harmonia no teu corpo, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, e isso está baseado nessas ações que você começa a trazer para a sua vida. Você vai continuar tendo uma dor aqui, outra acolá, uma doença, uma dificuldade no relacionamento com alguém, com um familiar, com um amigo, vai continuar tendo,
mas o sentido e a forma como você vai vivenciando cada um desses desafios vai mudando dentro de você. Vai fazendo parte do método de transformação, e aí, mesmo pelas dificuldades, você consegue enxergar as belezas da vida, né, as benesses, as oportunidades, né? Então, é uma transformação muito linda. Né? Aí você começa a olhar para aquelas pessoas e você fala assim, o que essa pessoa tem? Exato. O que essa pessoa faz? Não sei. Né? Tem alguma coisa ali que eu não sei dizer. Então, é o ser que está se planificando gradativamente, porque pensamos muito em evolução, ela não acontece assim numa virada de chave, né? De repente eu alcanço um patamar um pouquinho melhor, não é um processo. Então a pessoa vai se moldando, vai melhorando, e eu vou olhando ali, vou sentindo, ali tem alguma coisa. Exato. E aí ela vai para os aspectos da vida. E esse capítulo eu achei bem legal, que ela fala aí desse despertar, né? Mas ela fala de 2 pontos, né, Edna? Que é legal, que é a juventude e a velhice. Então, a gente está falando da vida, né? Então, nascimento e morte. Então, ela vem trazendo esses 2 aspectos, juventude e velhice. E aí ela vai trazendo que o quanto a juventude, né, essa força jovial, ela traz aí um período de transformação, de autoconhecimento, né, de uma motivação, de uma curiosidade pela vida, mas ela traz um ponto em relação à velhice que eu achei bem legal, que é assim, apesar do nosso corpo físico ir se deteriorando durante o tempo, a velhice ela não precisa ser encarada como algo que eu preciso, assim, eu vou entregando os pontos. Mas devastador, né? Exato. Não é algo devastador, né? Que me limita. Mas que eu posso levar essa jovialidade para o período da velhice, no sentido de continuar buscando o meu autoconhecimento, o aprendizado, a transformação, para que esse momento da velhice, porque a gente sabe que a gente tem esse período físico, mas a vida vai continuar ali quando a gente desencarnar, mas assim, esse período desse processo mais final ali da nossa vida pode ser também tão bom quanto foi o inicial, porque a gente vai entendendo na nossa sociedade um período de decadência, de um estereótipo de ali não valorizar mais aquele indivíduo, né? Mas nós passando por essa fase, a gente pode ir buscando internamente essa força, essa luz e continuando trazendo essa alegria de viver em todos os momentos da nossa vida, né? É isso, Edna. Respeitando cada etapa, entendendo que cada fase tem a sua beleza e suas limitações, não é? Primeiro, a aceitação pessoal, interior, né? E depois ela transcende para o externo. Então, partindo nesse sentido, nós vamos encontrar muita beleza, sabedoria naquele ser que já vivenciou tantas etapas, tantas questões, né, na sua vida, e ele consegue nos trazer uma harmonia da existência do viver e uma forma também de viver diferente, porque geralmente são pessoas que viveram situações em épocas diferentes. Isso também é encantador. Eu tive o prazer essa troca, né? Essa troca. Eu tive um amigo que ele só tinha 50 anos a mais do que eu, meu grande amigo. E quando nós conversávamos, ele me trazia coisas da época, das coisas que ele viveu, e nós fazíamos sempre uma analogia com o hoje, né? Então, eu tinha a minha experiência do recente e ele mais anterior. E o quanto é benéfico quando você consegue encontrar pessoas que trazem sabedoria para fazer essa troca, né? Uma oportunidade de crescimento. Então, que a gente possa aceitar esses processos e tomar muito cuidado com a modernidade que nos cobra muito. Exato.
em torno do externo. Joana nos traz um alerta sempre, nos próximos capítulos ela vai fazer isso de maneira mais efetiva, do quanto você está trabalhando o teu mundo interior. Cuidado, às vezes a atenção está voltada para o lugar errado, né? Exato. E aí ela convoca esse despertar, né? Então, para a gente aprofundar a partir de agora, esteja desperto, né? Saia desse sono da ilusão, esse sono aí que é inebriante, para ir para um lugar que é ali mais real, né? Para a gente se apropriar da nossa condição e transformá-la. E aí ela entra no capítulo 7, que é Descobrindo o Inconsciente. E aí só ela vem... isso que ela traz, viu, gente? Só isso. Mas, gente, não fiquem com medo deste tema, tá? Porque, assim, nós vivemos grande parte da nossa vida inconsciente. O nosso grande desafio é trazer estes conteúdos para a consciência, para a transformação. E aí eu acho que é legal, né? Ela fala um pouquinho da própria teoria do que vem trazendo esse inconsciente e o ego é só a pontinha do iceberg, mas que o inconsciente é o que abarca tudo isso, né? Dentro deste grande oceano, mas é que durante a meditação, à medida que nós estamos despertos, né? Durante a meditação, durante os nossos sonos, né, dos nossos sonhos, durante a oração, alguns insights, né, do processo de autoconhecimento, do processo do estudo dos livros, gente. Fica a dica. Vamos ler e vamos ver os insights que vão vindo nos capítulos dos livros de Joana, porque vão vindo alguns insights que é assim, o nosso inconsciente falando com a gente. Você já parou para pensar? Né? Qual era a primeira pergunta do livro? Né? Você já parou para pensar na sua vida? Então, é isso, né? Vão vir alguns insights que é o nosso inconsciente falando com a gente. E aí, à medida que a gente vai aí interiorizando, refletindo sobre eles, integrando esse processo, a gente faz esse processo de individuação. Também não fique com medo, porque ela vai trazer nos outros livros a respeito de inconsciente, individuação, e vocês vão entendendo cada vez mais. Mas individuação seria esse autoencontro, né, Edna? Acho que se a gente pudesse falar do processo de individuação, seria esse encontro com o nosso eu divino, aí neste momento para a nossa transformação. Acho que eu posso dizer isso, você não acha? Então, aliás, tá no nosso roteiro poder gravar um estudo só sobre o que é esse processo de individuação, mesmo porque nós já temos um vídeo aqui no canal onde nós falamos da individuação de Joana de Ângeles, né, através das reencarnações dela, e é o tema central do nosso artigo. Então, para nós, assim, um tema que é muito caro e a gente tenta entender um pouquinho a cada leitura, porque diante da sua complexidade, né? Mas, de fato, esse autoencontro. Então, por isso que, de agora em diante, Joana vai nos trazendo no livro esse autoencontro, essa necessidade de você prestar atenção realmente nesse interior, nesse mundo interior. Eu acho tão bonito quando Jung fala que sonhar e não prestar atenção no seu sonho é como você receber uma carta e não abrir. Né? Para ler o que está ali. Então, os sonhos, eles são manifestações do inconsciente. Para quem acredita numa vida espiritual, ele também é um desdobramento do espírito. Pode ser que você tenha ali muitas manifestações, dicas preciosas. Mas é como se nós, nesse mundo tão material, nós ficamos tão inebriados com tanta coisa para fazer, que a gente não acorda com aquele tempo de pensar, de refletir, de anotar um sonho, fazer a sua oração de fato recolhida, se recolher no silêncio um pouco, né? Todas as manhãs eu digo assim para o meu marido, olha, peraí, eu estou voltando. Ele já vem querendo conversar alguma coisa, eu digo assim, espera aí, eu estou voltando. Eu já chego. Porque é esse processo realmente profundo. Então,
Isso, e Joana nos alerta, isso é uma técnica, né? Assim, aspas, Exato, você pode ir treinando esse encontro, né? Com a exato, vida interior, né? Então, a exato. meditação pode virar um hábito saudável, a oração Uhum, pode virar um hábito saudável, se preparar para o seu descanso, para a sua noite de sono, te enriquece, exato, te faz ter um exato, potencial de entrar em contato com você. Eu adoro esse tema, gente. exato. Daria vários livros, né? É um tema que eu adoro, adoro, adoro Exato, esse vários estudos de despertar. livros, né? A gente teria vários livros para estudar aqui, né, Edna, sobre individuação, assim. É, Muito bom. vários, 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 vários. Isso me faz lembrar quando eu fiz a minha formação em yoga, eu escrevi um trabalho de conclusão de curso sobre esse despertar, sobre um ser que está adormecido e que através da meditação, das práticas, né, desse autodescobrimento começa o seu processo de despertar. E é assim, é um processo, né, que vai Sim, acontecendo sim. de maneira gradativa. E ela traz, né, autodespertamento, Exato, no exato. capítulo 8. Exato. E esse auto, né, o capítulo 8 eu achei bem legal, né? Porque assim, esse autodespertamento inadiável, e ela vem falando de despertar de si, aí o pessoal tá falando assim, poxa, mas ela tá falando de despertar de novo, está desperto, mas é para essa realidade, né? Essa Interna. realidade que é transformadora, né? É esse pedido do nosso eu mais profundo que vem nos convocar uma mudança, que muitas vezes, a gente volta lá para o início do livro, é manifestado como uma doença, como um sintoma que a gente, ou uma psicopatologia de uma depressão, de uma crise de ansiedade, que assim a gente vai negligenciando esse despertar durante a vida inteira, e daí um momento assim que o nosso inconsciente vem, dá uma rasteira e fala assim, ó, você não parou para pensar nisso até agora, agora você vai acordar, filhinho, né? Porque o nosso objetivo primordial, o livro inteiro ela fala isso, é essa plenitude, essa perfeição. Então, o nosso eu mais profundo vai cobrar todo o tempo, e não é perfeição assim, eu tenho que ter o cabelo lindo, o rosto perfeito. Não, gente, é esse autoencontro, né? De não só trabalhar pela questão financeira, mas em prol de algo mais profundo, de algo transformador, né, Edna? De levantar aí, como você falou, estou chegando ainda, mas assim, chegando naquela realidade que você quer vivenciar todos os dias, e não Todos os permanecer dias. dormindo, né, Edna? Mas dói, não é tão simples assim, Não é né? tão simples. É verdade. E eu acho lindo que nesse capítulo ela coloca o Jesus, né, o Evangelho de Jesus, como Exato, ele é meio que um roteiro para a nossa psicoterapia, para entendermos o ser psicológico que nós somos. Então, quando nós exato, vamos olhando as passagens, bom, o próprio Cristo, mas as passagens, os ensinamentos, ele nos leva a um recurso, é um recurso. Nós podemos usar, por exato, exemplo, as bem-aventuranças como um recurso de pensar no ser exato, psicológico que somos, por exemplo. Então, exatamente. é tudo tão minucioso na obra de Joana, porque ela te traz uma proposta extremamente difícil, que é acordar, vamos acordar, vamos despertar desse Sim, sono interior, mas ela vai te trazendo junto com isso acolhidas. Então ela traz o mestre, ali ela fala da meditação, ela fala da oração, então ela vai dando esse amparo para que você exato. consiga fazer esse despertamento. Sim, eu queria até comentar aqui que ela fala do parto, né? Assim, um parto interior, esse despertar, né? Que é profundo, libertador e feliz, né? Então, assim, é dolorido, né? Mas é feliz, né? É a verdadeira felicidade. E vai depender desse esforço pessoal ali para essa transformação, né, Edna? E aí ela vai falando assim, e depois que você vai começando a fazer essa transformação, é necessário que você também
se dedique por equilibrar-se, né? Manter-se Exato, equilibrado. Então, você vai exato, conquistando algumas coisas e vai tendo que fazer o quê? Uma espécie de uma manutenção nisso, e o exato. quanto é difícil se manter. Então, quando você olha um ser que já é mais pleno, um humor mais assim equilibrado, isso não é conquistado assim da noite para o dia. É um processo realmente que vem sendo depurado ali e custa. Né? Sim. Custa muito manter, fazer essa manutenção daquilo que você adquire. É porque é que ela fala, né, da disciplina da vontade, né? Porque lembra, a gente tá com aqueles hábitos mentais, então até isso se tornar algo ali presente na nossa vida, a gente vai ter algumas oscilações. Então, assim, é que nem aquela pessoa que está começando a dieta, não vou comer doce, não vou comer doce, estou ali, né, começando ali só frutose, né, ali verdura, legumes, tal. Aí de repente sai, aí vem aquele sorvetinho, aí também sorvete. Ai, mas eu não queria mais comer. Aí volta, né? Então, assim, aí a gente vai É que a Rê revisitar, adora nossa, eu, sorvete. eu amo, gente. Eu tô falando para mim mesmo, né? Então, assim, aí a Sim. gente, mas assim, mas não caiu bem o sorvete, né? Poxa, mas então eu já estou entendendo que aquilo já não faz mais parte de mim. Mas tem hora que eu vou passar ali na beiradinha, né? Assim, tipo, sentir o cheiro e não, mas isso aí já não faz mais parte de mim. Eu quero algo melhor para mim. Eu não quero mais isso. Né? Eu não quero mais estourar com o meu filho. Eu quero algo melhor. Eu quero sentar com ele e conversar e falar dos desafios da vida, né? Eu não quero mais brigar com a minha esposa, né? Eu quero sentar e olhar no olho dela e falar assim, ouvir com ouvidos de ouvir, né? E não só assim ouvi, não ouvi. Ela pergunta: você ouviu o que eu te falei? Não. Ah, sim, sim, mas não ouviu nada, né? Então é isso, é essa disciplina da vontade ali para ter algumas ações diferenciadas, né, Edna? E é disciplina mesmo, porque alcançar Exato, patamares um pouquinho maiores requer dedicação. Mas eu sempre costumo lembrar as pessoas também para não fazer isso com rigidez, porque exato, Jesus é um ser alegre. Você vê, nós estamos aqui exato, estudando, vez ou outra lembramos de algo, lembramos de nós mesmos. Nós temos que fazer isso mesmo, é rir de nós, né? exato, Rir daquilo que a gente ainda muitas vezes não consegue, mas está tentando, nos acolher também muitas vezes, né? Olha, não foi exatamente, possível agora, mas você vai conseguir, porque somos humanos, né? E temos as nossas necessidades humanas exato. também. Então, Uhum, não é esperado que nós sejamos seres de luz, mas uhum, nós podemos alcançar isso um exato. dia, uma transformação maravilhosa, mas isso é um caminhar, ainda estamos no caminho. É uma trajetória a ser percorrida. Né? Exato. E E aí como é ela bom estar perto de alguém alegre, né, Rê? É muito bom. sim, sim. E por isso, porque a gente foi fazendo essas conquistas durante a nossa trajetória, né? A gente consegue ver ali, ter a alegria de viver, né? A gente levanta, poxa, tem um problema, mas esse problema não vai tirar toda a beleza de todas as outras coisas, dessa grandiosidade divina que existe, habita em nós e habita em nossa vida, né, Edna? E aí, assim, eu falei aqui, né, dos relacionamentos saudáveis, né, que aí ela chega ali no capítulo 9, trazendo a questão dos relacionamentos saudáveis, é para isso, à medida que eu estou equilibrado, à medida que eu tenho essa disciplina da vontade, eu vou desenvolvendo outros tipos de relacionamento, né? E aí eu posso ali ter ali relacionamentos mais significativos, mais sinceros comigo mesmo e com o outro, porque não está mais baseado na dependência, mas sim ali de algo mais verdadeiro, né? Eu consigo ser verdadeiro e autônomo com aquela pessoa. Eu não estou mais na base da mentira, né? Que ela vem trazendo aí durante os capítulos, né? Então, à medida que eu também amadureço psicologicamente, eu consigo também escolher, Exato. né?
Na verdade, não são as minhas emoções que estão ainda em déficit que estão escolhendo. Ou seja, muitas vezes eu estou um ser imaturo, eu estou um ser muito, como que eu diria, que vibra uma energia de muita insatisfação, então eu vou buscar acolhimento no outro. Se eu estou muito frágil, eu vou escolher pessoas para me ancorar. Conforme eu vou ficando mais equilibrado, eu vou conseguindo fazer escolhas mais maduras também. Essas escolhas não são para curar algumas deficiências que eu tenho. Exato. Mas sim para que eu possa trocar nessa relação. Se eu estou carente, de repente eu busco alguém que vai tentar tampar esse buraco. Se estou um pouco mais entendendo as minhas dores, meu processo e tal, eu vou procurar uma relação de troca. Exato. Então é nesse sentido que Joana vai nos trazendo tantas reflexões. É tão bonito pensar nisso. Exato, porque o que acontece? Quando eu não tenho esse amadurecimento psíquico, né, psicológico, eu vou atendendo a persona, né, a necessidade do outro que a sociedade espera. Então, você vê como eu estou longe do meu eu mais profundo, do meu eu verdadeiro ali. E à medida que eu conquistei esses recursos, então as nossas relações são mais verdadeiras, mais plenas, né? Ai, tô lindo, gente. Aí a gente já começa a caminhar para o finalzinho, né? Pensando aí nos 2 últimos capítulos, que ela traz, né? A uma busca de realidade, né? Esse enfrentamento para a gente tomar cuidado, né? O quanto a gente é necessário esse enfrentamento, né? E o quanto nós precisamos nos preparar para esse enfrentamento. Exato. Buscando essa sintonia entre o si, o infinito, o eu, o outro, né? Superando aí, superando, né, a superficialidade, indo ali mais profundo, mas como a Edna trouxe, dentro da leveza, né? Então, se a gente vê Jesus, quem gosta da série The Chosen, né? Ele vê que ele vai passando pelos desafios, mas ele traz uma certa leveza, um olhar para além, né? Então, a gente não está preso só ali naquelas questões, né? Mas pensando na imortalidade, né? Na nossa conquista, não só desta vida, mas do que ela representa para o nosso futuro, né, Edna? Com certeza, né? E esse autoencontro, ele se faz necessário, Joana coloca que ele é urgente no nosso processo evolutivo, esse despertar, esse entrar em contato com a sua realidade, ele é muito urgente e faz parte desse processo desse planeta que se transforma junto conosco, né? Então, mas que possamos fazer isso com uma harmonia, fazendo essa conexão do meu mundo interno com o meu mundo externo e podendo nos auto-observar, né? O quanto de energia, de vibração, de valor eu estou colocando para as questões de fora, o quanto que eu estou colocando para as questões de dentro, né? O que para você é mais importante hoje? Começa a prestar atenção, aí você vai identificando onde que você está colocando a tua energia, onde você está colocando os seus dons, né? Você passa mais tempo vibrando que conexão? O que te atrai mais hoje? Aí você vai conseguindo entender mais ou menos o patamar onde você se encontra neste processo que é tão profundo. Sim. E ela chega no último capítulo, né? Que é Vida, Desafios e Soluções, e ela vem falando desse bom direcionamento, né? E eu achei bem legal, né, que ela fala desse pensamento bem direcionado, e ela vai trazendo a questão da meditação, da visualização, né? E o quanto que a gente pode ir, né, gente? O que a gente consome todo dia, né? O que a gente pode ir colocando aí no nosso dia a dia para trazer esse pensamento mais direcionado, as ações mais direcionadas, mas não na rigidez, mas naquela questão de que eu quero viver isso, né? Eu quero viver esse pensamento divino, essa sensação.
né, dentro da nossa vida. Então, eu achei bem legal ela trazendo essa questão da meditação, né, porque vai trazer esses insights, essa comunicação com o nosso inconsciente, vai trazer ali aquilo que a gente precisa estar refletindo. Eu acredito que isso acontece com a Edna, mas quando eu estava lendo esse livro, vi insights, nossa, Regina, mas olha como que você pode olhar isso e transformando isso, né? Aí num sonho já veio assim, olha, estava falando disso, e aí você vai conectando tudo isso, nossa, olha o direcionamento, né? Me levando para onde? Levando para cada vez mais próximo da experiência de Jesus, do caminho, do modelo dele, e também da nossa própria jornada, dos nossos compromissos que a gente acabou assumindo quando veio para cá, né, Edna? Eu estava lendo esse último capítulo, que ela traz alguns exemplos tão importantes assim, né? Os últimos capítulos, ela traz Paulo de Tarso, ela traz Pedro, ela traz Maria Madalena. Eu tive até alguns insights para o nosso artigo. Eu pensei, nossa, se eu tivesse me aprofundado aqui, eu teria proposto para a Rê para a gente escrever isso. Rê, a gente vai ter que escrever mais alguma coisa, que eu fiquei com umas ideias. Com certeza. E eu acho, e realmente, você vai construir. Quando nós falamos desses insights, são essas manifestações do inconsciente que vão vindo quando você está debruçado em algo que faz conexão com a tua alma. Então, de repente, você está numa conversa, do nada, com uma pessoa, num estudo, numa leitura, e de repente você é tomado por aquela força, fala, nossa, eu podia fazer isso, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, o teu inconsciente, já que estamos falando dele, ele vai se manifestando. E é riquíssimo, porque, embora ela fala da meditação, da visualização terapêutica, ela diz assim, olha, não faz muito com regra. Exato. Essa regra é muito bom, ela traz as técnicas orientais, ela fala do yoga, ela fala de tudo isso, mas ela fala assim, não precisa ser rígido, trazer uma regra. São boas, você pode utilizar, é meio que como ela quisesse dizer assim, você pode utilizar, mas começa ficando um pouco quieto, no silêncio, né? Se escutando, parando um pouquinho. Sim. Tão simples o que ela propõe e tão difícil de fazermos em tempos tão atuais, né? Não, e é legal porque quando ela até fala aqui, né, dessa questão desse momento, desse relaxamento de respiração, a gente vai colocando oxigênio em todas as nossas células, a gente vai relaxando toda a nossa musculatura, né, e aqui a gente refletindo, a gente vai dando espaço para o nosso espírito ali expandir. Não estou falando para uma sessão mediúnica, não, mas assim, o quanto nessa quietude, né, nesse encontro do eu comigo mesmo, eu não posso ali estar me conectando com a espiritualidade maior, com, né, ali com os espíritos superiores, e eles vão trazendo os insights das escolhas, assim, né, tipo assim, vem aquela ideia, como a Edna falou assim, nossa, não tinha pensado nisso, acho que eu ia comer uma pizza hoje, sexta-feira, sextou, acho que eu vou fazer uma canjinha aqui, bem assim, gostosinha, um caldinho ali bem reconfortante, né? Me veio esse insight agora, quero desintoxicar o meu corpo, né? E aí você vai, então assim, vai chegando aquilo que a gente precisa entrar em contato. É o momento da gente entrar em contato com a gente mesmo, né, Edna? Porque o assim, corpo vai falando com você, né? O teu espírito vai exato, fazendo essa comunicação e cada um de nós vai precisar de algumas coisas, né? E precisamos aprender a fazer essa escuta interior e dar atenção mesmo. Deixa eu ver o que meu corpo está me pedindo, né? De repente é para ficar um pouquinho, como a Rê falou, ficar mais recolhida, não, ou me relacionar, hoje eu preciso conversar, enfim, cada um vai tendo a sua reflexão. E lindo, porque ela termina nos últimos parágrafos ali, falando que à medida que a gente faz esse autoencontro, nós saímos das condições primárias para buscar a nossa consciência mais superior, mais elevada. Então, é todo um exercício, é como se ela trouxesse, assim, como um conforto para nós,
Porque se nós fizermos esse olhar perante a vida, por isso que se chama vida, desafios e soluções, fazemos esse despertar com a nossa vida interior para conseguirmos nos elevar. Exato. Com essa consciência do mais elevado e do divino que habita em nós. Gente, é sensacional. Leiam. Exato. Encontrar a verdadeira vida, gente. Vamos Leiam lá. esse livro. Leiam, Nossa, esse que delícia. Livro. Ficou um Amei. na minha vida. Fiquei com ele essa última semana, revendo todo esse conteúdo para a gente poder conversar. Exato. Ele ficou comigo assim de uma maneira muito especial. Esse livro foi todo. Cada um tem a sua magia, né? Cada um da série psicológica, mas esse me fez pensar em coisas tão profundas que eu sou muito grata, Joana. Eu também. Muito por nos grata. ofertar essa riqueza. Exatamente, adorei mesmo. E assim, né, Edna? Nossa, a gente ficaria horas aqui falando, gente. Mas não dá, né? Aqui é só assim, aquela spoilerzinho, né, para o pessoal ler, assim, entender e mais profundo. Mas eu tenho certeza que vai ser o novo livro de cabeceira da Edna, já vai ser meu, também pode ser seu, né, Edna? Pode ser de cada um de nós. E com certeza nós vamos encontrando. Os desafios são inevitáveis, mas as soluções nós vamos encontrando à medida que entramos em contato com o nosso mundo interno e também nos relacionando com o outro. Então, que essa relação com o outro ela seja baseada com a nossa planificação interior, porque aí nós vamos ter relações mais vindouras, mais saudáveis, enfim. Muito agradecemos, bom. Né? Exato, gente, já convidando, né, Edna, para o próximo livro, que, gente, nada mais, nada menos que Amor Imbatível Amor. Gente. Joana falando de amor é a coisa mais linda, né? Exato. Aliás, ela sempre coloca o amor como um componente muito importante, né, no tempero dessa vida. Exato. É um outro, assim. Aí nós vamos ficar falando do livro depois, né? Eu fiquei Vai ser uma alegria, viu, Edna? Alegria. Bom. Sou muito grata por ter você aí enriquecendo a minha jornada, me ajudando a construir as soluções aí para os desafios da vida, minha amiga, minha irmã. Sim, igualmente. E a todos que estão acompanhando, que também estão aí nesse processo com a gente, né? É uma grande egrégora, né? Que assim seja. Que venham mais encontros, agradecemos. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.